Diabética, você não está mais sozinho com a tua doença. Por que eu escolhi esse tema? Porque essa é a maior dor da maioria de nós diabéticos e também, com certeza, é o sentimento, a crença, aquilo que estava por trás de todo sintoma que eu desenvolvi durante a minha depressão e também durante a diabetes que eu comecei a tratar com a medicina germânica e comecei a curar. Então estou nesse processo faz alguns anos, desde 2019, encontrando o meu lugar a partir dessa nova visão, desse novo olhar para a diabetes. Bom dia, quem está chegando agora, as minhas amigas de sempre, algumas novas chegando, obrigada pela companhia. E também obrigada às pessoas que estão sendo apoio nessa minha jornada, nessa jornada de tantas pessoas que estão redescobrindo a sua própria história a partir desse novo olhar. Porque nossa realidade, principalmente aqui no Brasil, a gente aprendeu que a diabetes é uma doença incurável, uma doença crônica, que não mata de repente, mas que é uma doença difícil, que é uma doença que precisa de muito esforço, precisa aguentar viver, aprender a viver com esse sintoma, né? Então essa parte assim doeu bastante em mim quando eu comecei a entender sobre isso, né? Nossa, vou ter que viver o resto da minha vida com essa doença e não tem melhora, só apenas aprender a cuidar da alimentação e levar uma vida cansativa de cuidados, né? Então isso foi uma coisa assim que não me conformei com isso. E nós diabéticos, a gente tem dificuldade de se conformar porque a gente sempre a gente toma atitudes diante dos sintomas. Ou a gente nega que a gente tem um sintoma, a gente finge que ele não existe, ou a gente busca uma solução, né? Então eu fiquei bastante tempo na negação, dizia assim, não, minha mãe teve diabetes, minhas irmãs têm diabetes, minhas tias, porque elas tiveram uma vida diferente da minha, mas do jeito que eu vivo, eu me cuido, eu trabalho com fitoterapia, eu sei o cardápio bom para evitar diabetes e tudo. Então eu ficava negando que eu fazia parte dessa família, né? Então eu achava na minha arrogância, na minha ignorância, de que isso ia impedir que eu tivesse diabetes. E não impediu. De repente eu estava com o diagnóstico e não teve fuga, né? Aí tive que olhar para mim o que eu não estava vendo. Marlene, que bom te ver aqui. Célia também. E pessoal que vai chegar depois também, né? Então, a medicina germânica é apenas mais uma medicina. Tem muitas outras medicinas que existem. Aqui no Brasil a gente se conhece a medicina convencional, a medicina do remédio, né? A medicina que trata a doença com medicação, né? Então, essa é a medicina mais conhecida, mas tem outras medicinas que a gente vai conhecendo por aí, que são medicinas integrativas, não são alternativas, né? Por exemplo, nós da medicina germânica, a gente não é contra remédio, a gente não é contra a pessoa se tratar quando precisa. Por exemplo, se você tem um acidente, um corte, um envenenamento, um machucado qualquer, você precisa de medicação, sim, né? Precisa, às vezes, de antibiótico, precisa, sim, né? Mas o que a gente traz para integrar isso, que essa não é a solução para as doenças crônicas, como a diabetes. Porque a diabetes, ela vai cronificando, né? Já o nome diz, é uma doença crônica e ela vai crescendo lentamente dentro da gente e a gente não aprendeu a ver os sinais, né? Então a medicina germânica também prova que ela não é silenciosa, que a gente tem sintomas sempre que vão se mostrando, né? Então hoje eu vou trazer um pouquinho sobre as 5 leis da nossa biologia, o que a medicina germânica é baseada, né? Então essas 5 leis, elas regem a nosso corpo, nossa biologia, nosso desenvolvimento, né? E não adianta a gente acreditar ou não acreditar, não faz diferença, né?
É como eu não acredito que existe sol, eu não acredito que existe lua, eu não acredito que existem estrelas, eu não acredito que existem outros planetas. Não faz diferença. Continua existindo, né? E essas 5 leis da nossa biologia, elas também existem, independente do que a gente acredita, do que a gente sabe ou do que a gente não sabe. Lá, milhões de anos atrás, as pessoas não sabiam que existiam outros planetas. E eles acreditavam que não existia, que a Terra, esse mundinho ali, aquele lugarzinho, aqueles 50 quilômetros de distância que conheciam, achavam que esse era o mundo inteiro, né? E hoje já se sabe que existiram outros planetas, que existem outros planetas, então existem coisas que a gente desconhece. E a medicina germânica provou que aquilo que a gente desconhece sobre a nossa biologia continua existindo, né? Então a gente não conhece de onde vem uma doença, a gente não conhece o que traz a diabetes. A medicina convencional fala que é o consumo de açúcar e carboidratos e a vida sedentária. Tá, então, bom dia, Alessandra. É como explicar que uma pessoa que tem uma vida equilibrada, eu não consumia muito açúcar, a minha mãe não tinha açúcar para consumir, porque na época dela açúcar branco não existia, só existia açúcar de cana, né? E ela consumia pouco, ela nem tinha dinheiro para comprar e nem tempo para ficar consumindo. Carboidrato, gordura saturada também não existia. Ela vivia de forma natural. Eles se alimentavam de frutas e verduras que eles plantavam, né? Então não é a diabetes da minha mãe e das minhas tias, não veio da alimentação e nem da vida sedentária, porque para eles, onde eles moravam, eles precisavam caminhar 20 quilômetros para ir na igreja todo final de semana e eles não faltavam nem um domingo. Então eles caminhavam longe, eles viviam trabalhando, eles suavam muito, né? Então eles se alimentavam bem e não tinham vida sedentária. E todos tiveram diabetes. Então todas essas coisas que a gente acaba acreditando, eu não acreditava, né? Quando diziam que a diabetes vinha da comida ou da vida sedentária, porque eu também não tinha uma vida sedentária. Eu sempre fiz atividade física e eu sempre me alimentei razoavelmente bem, né? Então, como eu, que me alimentava melhor do que algumas das minhas irmãs, tive diagnóstico antes delas, né? Então, não faz sentido, não fazia sentido para mim. E quando eu conheci a medicina germânica, começou a me ligar uma luz dentro de mim. Opa, aqui tem uma explicação para aquilo que eu sempre duvidei, né? Para aquilo que eu sempre acreditei que existia, né? Então, desde 2019, que eu estudo a medicina germânica e depois de alguns anos estudando, que eu comecei a focar na diabetes, porque foi essa dor maior, tanto da minha família como minha pessoal também, né? Então, quando eu entendi que existem 5 leis e que nenhuma doença vem por acaso, que nenhuma doença vem para ficar, que não existe doença, muito menos doença crônica, não é uma coisa do nosso corpo natural. Aí eu comecei a gostar mais ainda de estudar tudo isso e comecei a me dedicar de corpo e alma a estudar e ver por que essas coisas funcionam desse jeito, né? Então agora estou com inscrições abertas para a primeira comunidade para pessoas diabéticas com esse novo olhar. Então quem ainda não sabe, faz poucos dias abri inscrições, dia 27, dia 29 eu vou fazer um encontro online trazendo um pouco sobre esse novo olhar e a partir dali já vou começar uma comunidade de pessoas diabéticas que querem sair da diabetes, não de pessoas que querem aprender a viver com a diabetes. Essa é a diferença da medicina germânica. A gente aprende a sair do sintoma. A gente aprende que toda doença tem solução quando a gente encontra o caminho, né? Então, as 5 leis que regem nossa biologia. A primeira lei diz que Dr. Hammer, lá o que começou a pesquisar a medicina germânica, ele descobriu isso lá na década de 78, anos 78 em frente, década de 80, 1980, ele registrou isso. E é uma ciência, é oficial, não é uma crença, não é uma pseudo, não é um charlatanismo, né, como
algumas pessoas que não acreditam ainda continuam falando, né? Então, quem não acredita é porque não conhece, que não sabe que existe, que funciona, né? Então, a primeira lei, a lei férrea do câncer, ele registrou assim, porque ele pesquisava a causa do câncer. E ele descobriu que a diabetes e o câncer têm a mesma causa, o mesmo jeito de começar, que são os acontecimentos, os fatos impactantes na nossa vida, né? Então, a diferença de um câncer para diabetes é que o câncer é algo mais pontual, é um único acontecimento vai causar um câncer, né? E a diabetes, principalmente a tipo 2 e aquelas outras diabetes que a medicina convencional dá outros nomes, ela é causada por muitos acontecimentos pequenos, né? Então, por que com a menopausa a diabetes agrava de repente? Porque a gente viveu a vida inteira com bastante acontecimentos que impactaram, né? Que trouxeram sofrimento para o nosso corpo. E quando a gente chega nas fases que a gente acredita que nosso corpo está indo ladeira abaixo, na menopausa, que tem um monte de crenças que vem à tona, a diabetes ganha mais força para ajudar a gente a sair disso, né? Então, essa primeira lei, ele diz que a diabetes é apenas um sintoma de que tem algo acontecendo na nossa vida real. Algo que acontece com a gente, não com nossos pais, com nossa mãe, com as pessoas da nossa família. É eu que tenho problemas comigo, coisas que estão acontecendo comigo que estão fazendo esse sintoma aparecer. Por isso eu preciso acumular glicose, preciso acumular insulina, depende da situação, porque tem coisas que ainda acontecem com a minha vida, né? Então, a segunda lei, a lei bifásica, né? O que ela quer dizer? Que toda doença começa e termina em si mesma, né? Então, tem a fase ativa da doença e a fase de restauração, né? Então, a diabetes, quando ela fica alta, é a fase de restauração, a fase de cura. E quando a diabetes está na fase ativa, que a gente está produzindo diabetes, a gente está com hipoglicemia, né? E uma das coisas que a medicina germânica e a ciência oficial também sabe, ninguém morre de diabetes alta. As pessoas que morrem da diabetes é por causa da hipoglicemia. É quando a doença está na fase ativa. Então isso faz todo sentido quando a gente conhece que a diabetes tem duas fases também, a fase ativa e a fase de restauração. Só que a gente só aprendeu que quando a diabetes está alta que ela está, que a gente está diabética, né? Então a pessoa que tem hipoglicemia que vai a óbito, não a pessoa que tem hiperglicemia. A diabetes alta, ela só leva a óbito se ela ficar sempre alta, se ela ficar constantemente alta, né? Aí sim, porque ela vai necrosar outros órgãos internos, principalmente o coração vai entrar funcionar em estresse, né? Pati, Maiara, bem-vindas, obrigada de estarem aqui. Então, a diabetes alta é fase de cura, não é a fase ativa da doença. Mas todo diabético sabe que, principalmente quem toma insulina, que a gente tem os picos baixos e altos, né? Então, na minha história, sempre foram os picos baixos. Eu só tive picos altos na gestação. Então, eu estava sempre na fase ativa da doença. E só entrei na fase de restauração quando comecei a estudar medicina germânica. Aí, minha diabetes começou a ficar mais elevada. Só que, como eu não tive mais recaídas, eu não recaio mais nos mesmos medos que me trouxeram até na diabetes, eu não vivo mais esse conflito de hipoglicemia e hiperglicemia. Então, hoje à tarde eu vou buscar os exames de novo que eu faço no laboratório. Por isso que eu sempre digo, a gente precisa sim continuar com a medicina convencional. Então, fiz os exames alguns dias atrás e vou buscar hoje para ver como estou. Se realmente a minha glicada... Nossa, fiz 28 exames, quase todos relacionados com diabetes. Nem sabia que existia tanto tipo de exames, né? Mas o SUS daqui da minha cidade é muito, muito colaborativo nesse sentido, né? Então, eu fiz muitos exames dos hormônios, de várias coisas, né?
para ver como é que eu estou, para ver se eu estou tendo recaídas ainda, né? E se tiver, eu vou tratar sim com a medicina germânica. Então, a terceira lei do Dr. Hammer, que ele descobriu, que nosso corpo, ele é formado, como nosso corpo é formado por tecidos, tem tecidos formados lá do tempo que a gente... Porque o nosso corpo foi se compondo aos poucos, né? A gente não nasceu de um boom igual um bebê sai da barriga da mãe, né? Agora, né? Nosso corpo foi sendo composto igual um bebê é composto dentro da barriga da mãe, em camadas, em tecidos, né? Então o bebê começa, o primeiro órgão que começa a funcionar, depois começa a funcionar outro, depois vai formando outros órgãos, né? Por exemplo, a pele é o último órgão que forma no bebê. Antes de nascer. Então, uma criança que nasce com 7 meses, ela ainda não tem a pele definitiva. É aos 8 meses que a camada externa se forma. E nossas doenças se forma do mesmo jeito, né? Então, as doenças relacionadas com a pele, elas são as doenças mais modernas. Doenças de relacionamento, doença de coisas mais atuais. Agora, aquelas doenças que englobam a sobrevivência da nossa espécie, como a diabetes, as doenças respiratórias, as doenças reprodutivas, elas são doenças lá do tempo do primeiro mês que uma criança se forma, que um feto se forma, né? Então, o primeiro precisa ter os órgãos da sobrevivência. O que a criança precisa? Primeiro, respirar, ela precisa circular, então o coração, todos aqueles órgãos de sobrevivência, eles se formam primeiro. E a diabetes, ela faz parte desses primeiros órgãos. A maior parte, o pâncreas, ele é formado logo no começo, porque ele pertence ao sistema alimentar, sistema digestivo, né? Então, para a gente sobreviver dentro da barriga da nossa mãe, essas partes digestivas são uma das primeiras que se formam, né? E por isso a diabetes vem muito da nossa alimentação, porque faz parte daquilo que a gente digere durante o dia, né? Então, o funcionamento do pâncreas, excesso de produção de glicose, excesso de produção de insulina, tem a ver com nossas situações que ameaçam a nossa sobrevivência. Então, os acontecimentos, fatos que fazem você se tornar uma pessoa diabética são fatos que te impactam, que mexem com tua questão de vida ou morte. Não são questões de pele, porque a pele é o último órgão, né? Então, quando a pessoa tem diabetes, os acontecimentos são coisas mais impactantes. No sentido assim, que se eu não conseguir viver com isso, eu morro, né? Então, é questão de vida ou morte a causa da diabetes dentro da gente. Por isso que ela vai cronificando e a gente não percebe, né? A quarta lei, eu estou explicando de uma forma bem superficial aplicada à diabetes, né? Mas essas leis são bem profundas, bem pesquisadas, né? Então, a quarta lei é o sistema ontogenético dos micróbios, das bactérias, né? Então, para diabetes, ela não é uma lei assim tão aplicada, né? Mas precisa sim, o nosso corpo precisa se recompor. Então, por exemplo, se o meu fígado está muito necrosado, porque eu estive muito medo de morrer de fome lá dentro da barriga da mãe, ou depois, então as bactérias, os micróbios, eles precisam proliferar dentro do meu sistema digestivo para recompor esse fígado que está danificado, ou esse pâncreas também, né? Então eu vou ter esteatose hepática na fase de restauração também, porque eu preciso de bactérias para recompor e de fungos e todas as situações que necrosaram o meu, por exemplo, sistema digestivo engloba também o intestino, a garganta, a boca, os dentes, tudo isso faz parte do sistema digestivo, né? Então eu preciso ter bactérias saudáveis no meu intestino e para resolver os problemas de sobrevivência.
porque o conflito que causa a doença do intestino é o conflito de raiva indigesta, de sujeira, de acreditar de viver situações que alguém fez sujeira com a gente, assim, no sentido porque o intestino, principalmente a parte mais final, é da parte de não tolerar, né? Não, eu não suporto que façam sacanagem comigo, né? Então a pessoa desenvolve certos sintomas e precisa de bactérias e micróbios para recompor a flora intestinal, para voltar à fase saudável, né? Então, essa é a quarta lei biológica. O Dr. Hammer descobriu que a pessoa que toma muita medicação, por exemplo, ela não tem mais bactérias saudáveis, né? E a pessoa que passa muita raiva, também muitas situações indigestas, ela desenvolve problemas da vesícula, por exemplo. Ela precisa formar pedra na vesícula, precisa retirar a vesícula e estoura a apêndice, né? Da doença apendicite. O apêndice, que a gente acha que é um órgão que não tem serventia, ele tem a função de produzir novas bactérias saudáveis. Então, a pessoa que está com o intestino muito inflamado, com o corpo muito inflamado, se alimenta mal e passa muitas raivas e não resolve as causas emocionais, as bactérias todas ficam doentes. E o corpo, aos poucos, começa a inflamar mais ainda, começa a dar dor de cabeça, dor de estômago, começam as dores. Tudo isso são sintomas de diabetes, pode estar a caminho, né? Então, retirar a vesícula, retirar o apêndice, são coisas que você está atacando o teu corpo e está silenciando a causa da diabetes. Então, precisa sim olhar para o sintoma que traz. Se você tem problema digestivo, tanto como... Oi, Claudete, bem-vinda. Paulo, meu colega também da medicina germânica, bem-vindo. Então, se você tem algum problema digestivo, é um sintoma que você está desenvolvendo alguma doença interna relacionada ao teu sistema digestivo, né? Então, você tem a causa emocional e pode ter a causa biológica ou pode ter a causa de má alimentação. Se você se envenena todo dia com alimentos tóxicos, você está se envenenando. Agora, se você está se alimentando naturalmente e o teu corpo mesmo assim fica intoxicado, você fica com problema de digestão, é porque você também está com causas biológicas ativas aí, né? E quando a gente... Daí falta a quinta essência ainda, né? A quinta lei biológica, né? Ele chamou de quinta essência. Por quê? Porque essa quinta lei, ela vem resumir as outras 4 leis. E o resumo da quinta lei é: não existe doença, que todo o processo que nosso corpo faz o sintoma que nosso corpo traz, tanto câncer como diabetes, como qualquer outra doença, qualquer outra dor, é uma busca de solução do nosso corpo. Não é uma doença que está se formando quando o nosso corpo apresenta um sintoma, mas sim que nós passamos alguma situação difícil, que pode ser que foi difícil de digerir, pode ser que foi difícil de viver, pode ser que foi algo assim que nosso corpo precisou reagir para dar conta, né? Então, algum fato que aconteceu na tua história, na tua vida, na vida da pessoa que tem o sintoma. Oi, Lilian. Algum fato que marcou a história daquela pessoa que está com o sintoma, que fez o corpo trazer esse sintoma à tona, né? Então, a diabetes por si não existe diabetes. Existe sim o nosso corpo produzindo mais energia, produzindo mais insulina para resolver os problemas da nossa vida que estão acumulados, que são muito grandes. Oi, Tede, bem-vinda, minha prima. Então, o nosso corpo não produz diabetes, o nosso corpo produz energia. O apelido diabetes só foi dado pela medicina convencional para dizer que nós temos doença. Então, pela medicina germânica não existe esses rótulos,
esses nomes da doença. Para nós existe o nosso corpo produzindo excesso de glicose ou excesso de insulina para a gente continuar viva, né? Então, toda diabetes vem para salvar a nossa vida, né? Esse é o resumo da quinta lei. E como você que não teve ainda resultado de sucesso, como você vai acreditar que a medicina germânica funciona? Provando, testando, conhecendo histórias de pessoas que já se curaram, né? Então, tem pessoas que já fizeram grandes avanços, pessoas que tomavam medicação, tomavam insulina, aplicavam insulina antes do almoço, depois do almoço. Às vezes, agora tem várias pessoas que eu atendo, pessoas que entram em contato comigo, que eu atendi lá 1 ano atrás, e me contam, eu não tomo mais remédio, eu tirei a medicação, eu tomava tantas doses de insulina, essas doses lá, isso não tem, tipo, não sou eu que receito nada, né? Quem receita é o mesmo médico que tratava a pessoa antes, né? Algum médico que vai medir os índices e vai dizer quanto você deve continuar tomando ou não, né? Então, todos os dias eu recebo pessoas que me dizem que diminuíram a medicação, que mudaram a medicação para outra mais leve, né? Então, às vezes tem pessoas que tomam medicação há muitos anos, mas não podem tirar a medicação da diabetes ainda, mas podem tirar a medicação da ansiedade, podem tirar a medicação para dormir, não tem mais esteatose hepática, não tem mais ansiedade em excesso, né? Então, são pequenos sinais de que diabetes está acalmando. Então, tirar a medicação, às vezes, pode demorar um pouco mais. Essa medicação específica, por exemplo, se a pessoa toma o glifage, às vezes, se tirar de repente, o sintoma pode voltar, porque tem muitas crenças que precisam ser curadas nesse processo, né? Então, é importante a pessoa que está melhorando da diabetes olhar para a vida dela, para a vida real. O que mudou? Está mais leve no casamento? Está mais leve a tua vida com as relações com outras pessoas? Você está mais confiante? Você está menos triste? Você está com uma pessoa, vivendo melhor com teus filhos, com os teus netos, no teu trabalho, está mais tranquilo, né? Então, essas mudanças emocionais, essa mudança de comportamento, isso tudo é um sinal que, com o tempo, o pâncreas e o fígado vão voltar a se regenerar. E uma coisa que eu descobri faz pouco tempo, eu não tinha entendido em profundidade ainda a medicina germânica, eu atendendo pessoas, vendo os exames das pessoas, eu fiquei sabendo que um osso de um pé diabético, ele volta ao normal, quando a pessoa está melhorando da diabetes durante o processo de restauração do corpo, a pessoa também recupera um osso que estava totalmente necrosado, totalmente estragado, né? Então, essa capacidade que nosso corpo tem, porque as cartilagens, né? Por exemplo, a pessoa desgasta uma cartilagem e a pessoa se trata com colágeno, tomando colágeno, às vezes dá uma melhoradinha, né? Agora, quando se trata a causa da cartilagem ter estragado, o corpo automaticamente volta a produzir cartilagem. Isso já percebi, porque eu era a Maria das Dores no quadril, eu não podia andar de bicicleta, não podia fazer movimentos rápidos, porque meu quadril sempre travava, né? E eu nunca mais tomei colágeno e nunca mais doeu também, né? Então é porque a cartilagem se refaz sim quando a gente sai do trauma que causou o desgaste, né? E os ossos também. Então, se a pessoa... Eu vi um exame de uma mulher que tinha o pé totalmente quebradiço, e ele se compôs de novo, né? Não que volta os ossinhos para o lugar deles, mas ele calcifica e o colágeno que é produzido ali, os ossos, eles se restauram naquele lugar que eles estão, mas eles se recompõem no sentido assim, a pessoa consegue de novo restaurar, formar um pé de novo, meio deformado, com certeza, porque nós não temos a mesma forma que Deus tem, né?
mas o pé se restaura, a parte óssea restaura, né? Isso significa que a osteoporose também tem cura, tantas outras doenças que a gente achava que não tinham cura, né? Então, para concluir, só quero contar o que é essa comunidade que vai ser, né? Essa comunidade, como eu falei no começo da live, já vai ser a primeira comunidade para pessoas diabéticas que queiram sair da diabetes, né? Então, ali só vou falar sobre diabetes e doenças relacionadas, né? E a gente vai se reunir todas as segundas-feiras, provavelmente, o horário que eu estou vendo, né? Segundas-feiras à noite. Então, para começar, como vai ser um treino ainda, para começar, o preço que eu estou colocando é um preço, assim, para realmente pessoa que, quem quer, vai poder vir, né? Então, esse primeiro mês, a inscrição agora para o dia 27 é R$49. Então, vai valer para o mês de agosto, a pessoa que quiser participar. No mês de agosto, eu vou fazer 4 encontros online. Então, com esses R$49, a pessoa já tem a inscrição garantida para o encontro online que eu vou fazer, naquele sábado e naquela primeira segunda-feira, ainda em julho, e vai poder participar durante todo o mês de agosto, né? E depois de setembro para frente, já vou abrir as inscrições também para quem quiser participar, já fazer assinatura até o final do ano, para os 5 meses que faltam para esse ano. E eu tenho certeza que essa caminhada junto vai trazer muita esperança para os diabéticos, para nós, né? Para mim também. Vai trazer um novo olhar, confirmar que existe esse novo olhar, porque quando a gente está em grupo, a gente acredita de fato que a vida é diferente do que a gente imaginava, do que a gente pensava antes, né? Porque a gente cresceu com um olhar bastante limitado sobre nós, né? A gente cresceu acreditando que a doença vem porque a doença é um mal, a doença é algo que vem para nos atacar, né? Então, se você tem um familiar diabético que queira participar da comunidade, mande essa live para ele, né? Para ela. Mas se é teu pai, se é tua mãe, pode ser que eles não queiram se tratar porque eles já estão numa idade que já desistiram mais de viver. Agora, se você é filho ou filha de diabético, pode ter certeza que em algum momento algumas coisas você já está sendo muito parecida com essa outra pessoa da tua família que tem diabetes. Então, você já está desenvolvendo sintoma de diabetes silenciosa, principalmente se você tem esses sintomas que eu estava trazendo até agora. Se você é uma pessoa que tem bastante raiva, se é uma pessoa que é bastante triste, se é uma pessoa que é bastante ansiosa, uma pessoa que tem problemas já de digestão, problemas de fígado, problemas de dente, problemas de toda essa parte digestiva, desde a boca, desde os lábios até a saída, né? Porque como é que é formado um feto dentro da barriga? Quando ele começa, ele tá enroladinho, né? A boca, o começo e o fim estão juntos. E na nossa vida é assim. Tudo que entra pelo começo tem que sair por algum lugar, né? E se dentro desse processo tem algum defeito, algum problema que não está funcionando bem, isso significa que eu não estou conseguindo digerir aquilo que eu engulo, né? Então pode ser comida, no sentido alimento mesmo, se eu estou me envenenando. Então cada pessoa que vem para a comunidade, eu vou fazer uma avaliação só pelas conversas, né? Não vai ser terapia individual, não, tratamento individual, não, vai ser como comunidade, porque por R$49 mensais não tem como eu atender cada pessoa individualmente, né? Então, se a pessoa tiver diabetes crônica e quiser tratar, daí vai ter outra opção, né? Mas a comunidade, ela tem o sentido assim, né? Da pessoa descobrir se o problema da diabetes dela é envenenamento de comida, se o problema é a convivência com a família que está muito tóxica, se o problema dela é as raivas que ela está engolindo e não está conseguindo digerir. Cada pessoa vai descobrir durante esse processo, porque a gente vai ter reuniões semanais online que a gente vai conversar sobre o que está acontecendo com cada pessoa, né? Então vai ser um jeito da gente se apoiar, uma pessoa vai estar escutando a outra, vai fazer amizades, isso é um jeito
de a gente se curar, porque nós diabéticos, a gente não tem amizades saudáveis. A gente tem muito problema de se relacionar, né? Então, essa vivência em grupo vai ser um desafio, porque a gente não gosta de comunidade. Mas para sair do teu padrão de não gostar de pessoas, você precisa fazer coisinhas que você não gosta também, né? Porque quem faz só o que gosta é aquela nossa criança lá que tá chorando no colo do pai e da mãe, né? Uma criança, até os 7, 8 anos, ela só faz o que ela gosta. Senão ela esperneia, né? Agora, se eu tô com 60 anos e eu continuo fazendo só o que eu gosto, quem tá comandando a minha vida? Isso já é um sinal porque que eu tenho diabetes, né? Então, eu cheguei perto dos 60 anos percebendo que a minha criança estava comandando muitas coisas da minha vida ainda, né? Então, aquilo que eu tenho mais medo, eu não fazia. Ainda ontem eu estava conversando com uma amiga de alguns anos atrás, eu estava com medo de dirigir o meu próprio carro, né? Então, eu não ia mais para Foz do Iguaçu, que é uma cidade maior aqui perto. Eu tinha medo, eu saía mais de bicicleta, saía mais a pé, porque dizia, eu gosto mais de andar de bicicleta, mais a pé. Mas, de fato, é porque eu tinha medo do trânsito, né? E esse medo estava fazendo com que eu ficasse cada vez mais assustada, mais medrosa, né? Então, fazia muita barbeiragem no trânsito. Eu aprendi, eu fiz carteira de motorista 26 anos atrás e dirigia para o Paraguai, um trânsito muito perigoso, muito inseguro. E eu estava nessa posição uns 10 anos atrás que eu estava com medo e estava evitando de dirigir. Eu percebi que eu estava cada vez mais assustada, mais medrosa, né? E isso se aplica a muitas coisas, né? Quando a gente começa a ficar cada vez mais medrosa, mais medroso, o nosso corpo vai produzir mais glicose, nosso corpo vai produzir mais insulina. Depende de cada situação, né? Então, se você olhar para teu, se você é uma pessoa que tem medo de fazer certas coisas e não faz, pode ser que você vai se tornar uma pessoa diabética dali a uns 30 anos, né? Aí, se você resolver a causa daquele medo, você vai evitar uma diabetes. Eu, por exemplo, fiz carteira de motorista com 30 e poucos anos, porque eu tinha medo de dirigir. Aí, como eu era uma mulher muito forte, muito esforçada, eu fiz carteira e aprendi, só que eu não tratei a causa do meu medo. Aí, quando eu fui envelhecendo, aquele medo foi crescendo de tamanho, né? Então, se você tem medos que você já superou, mas você não tratou a causa emocional, não tratou por que você tinha esses medos, né? Tem coisas na nossa criança que vem à tona quando a gente chegar na menopausa, né? Então, era isso. Se você é uma pessoa medrosa, que precisa fazer muito esforço, você é pré-diabética. Obrigada, pessoal, que esteve aqui comigo. Vou deixar a live salva por algum tempo. E se vocês sentirem de enviar para alguém, podem enviar. Deixa eu ver quem está até agora. Bastante pessoas entram e vão. Paula, você ficou até agora? Obrigada, colega. A Lilian e a Tede são todas pessoas diabéticas. É isso. Eram diabéticas, não são mais, né? De família diabética, né? Ou de algum momento com diabetes, né? Então é isso. Obrigadão pela companhia. E toda segunda-feira, 11 horas, eu faço lives sozinha sobre diabetes, né? Então são lives um pouquinho mais curtas e falo mais sobre a medicina germânica, né? E nos outros dias, há lives com convidados que tragam outros temas relacionados com diabetes. Obrigadão!